para mim, é lugar de liberdade. E essa liberdade é onde reina amor, paz, solidariedade e cuidados. Eu acho que a ancestralidade e a resistência caminham junto. Se eu não assumir isso, a minha raiz, a minha identidade, eu não luto por nada, eu não tenho resistência nenhuma. É importante a questão do território para a gente porque o território é que representa a nossa história, a nossa ancestralidade. O território sempre foi um local de pertença. É naquele espaço que uma família ou uma comunidade se estabelece, vive e se desenvolve. Mas a posse ou o reconhecimento de territórios sempre foram alvos de conflitos. Por isso, a terra, sobretudo para os povos tradicionais, sempre foi sinônimo de resistência. O território Santa Rosa dos Pretos fica em Itapecurumirim, interior do Maranhão. O município está a 120 quilômetros da capital, São Luís. É neste território onde estão 20 quilombos que viveram ex-escravos que vieram do Guiné-Bissau. O José da Conceição é descendente de um deles. O meu quilombo é Jussara, onde eu vivo, desde que eu me pus como gente, permaneço lá todo o tempo. Tenho 59 anos de idade. Conheci a minha avó morreu com 93 anos, meu pai morreu com 90. E de lá para cá, a minha vida sempre foi lá. Foi nessa região da Amazônia onde 7 famílias de negros que tinham sido escravizados e depois libertados se estabeleceram. Hoje, a descendência é de mais de 1.200 famílias que ainda preservam a cultura e a espiritualidade. Aqui se produz para se alimentar. O sustento vem da própria natureza. A gente sempre viveu dentro do quilombo da natureza. A natureza se encarrega de várias coisas para a gente. No plantio, porque, como antes eu estava falando, você bota um grão de arroz e desse grão ele produz 70 pés de arroz. E cada arroz, e cada cacho daquele ali, ele vai dar mais de 200 grãos. Então, é uma coisa que a gente tem um sentimento tão grande pela natureza que dá tudo de graça para a gente. Porque o nosso antepassado vivia da pesca, do quebrar de coco, o corte de cana. Quer dizer que a nossa cultura não mudou tanto. Só que mudou um pouco porque o latifundiário invadiram as nossas terras e acabaram com a metade da nossa produção. O território e os moradores vivem uma ameaça constante. Para nós hoje, na atualidade, a questão de território, para a gente poder viver nele, conquistar ele, está sendo bastante difícil. Porque está sendo invadido pelos grileiros, pelos grandes empreendimentos e os territórios estão sendo quase que extintos. O maior desafio para nós hoje, que nós achamos, a gente não está ficando com medo, os invasores, que hoje ficou muito forte, principalmente com esse governo que está aí. Se nós tivéssemos um governo que reconhecesse que nós nossos antepassados vieram de uma África fazer o Brasil, e nós já tínhamos um habitante também que somos indígenas, eles não respeitam nós. Além do avanço de grileiros e de madeireiros, o território quilombola sofre com a chegada dos grandes empreendimentos. De um lado está a Estrada de Ferro Carajás, que liga a Serra dos Carajás com a maior mina de ferro a céu aberto do mundo, no Pará, ao Porto de São Luís. Por esses trilhos passam mais de 120 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Enquanto a riqueza passa por cima dos trilhos, os igarapés que estão embaixo, fonte do sustento, assorearam. A estrada de ferro hoje, as pessoas, a gente tem o garapé que passa lá, que hoje a gente não consegue mais pegar peixe nele. Essa estrada de ferro Carajás, ela acabou com nossos igarapés.
né? E também a poluição do resíduo do ferro, né? Que deixa lá na roça da gente, né? Na própria água que a gente tomava água do garapé, não precisava botar num filtro, não precisava de nada, porque não tinha poluição. Hoje não, você não consegue mais beber essa água, porque está poluída, né? Com resíduo de ferro. Do outro lado, o território foi cortado pela rodovia transnordestina, a BR-135, que liga São Luís a Teresina e está em processo de duplicação. Vai afastar mais, distanciar mais as famílias uma da outra, porque quem mora do lado de lá, a gente achamos que a BR só vem nos distanciar, porque tem que afastar a casa para trás ou sair da margem da BR, né? Então, essa duplicação que ela vem trazer é afastar a família mais próxima que a gente tem, se distanciar da gente, né? Com tanto desenvolvimento, a comunidade fica sem saber como será o amanhã. Porque a gente já nasceu nesse hábito. E a gente conviveu muito tempo com isso, que vem passando de geração em geração. Tá vendo? Aí vem do primeiro pai, aí vem a geração. E aí começa uma coisa só. E pra gente é importante porque a gente não se adapta em outro lugar. Você pode até sair para grandes capitais, mas aí a vontade é voltar para lá. E você só se sente feliz quando está no seu próprio lugar de origem. Para onde é que nós vamos? Se nós somos acostumados, é aqui no nosso território, nós nascemos, se criamos, e estamos até hoje dentro do território, se nós saímos daqui, para onde é que nós vamos? Essa aqui é a nossa preocupação. Porque o que acontece? As nossas pessoas que saem do território, que vão para a cidade grande, vão lá para as periferias. Das periferias, muitos vão para o mundo da droga porque não tem profissão, aí vão seguir o mundo das drogas, aí acaba parar na cadeia. A área de 13 mil hectares, apesar de ser reconhecida como quilombola, ainda não tem a titulação. Ou seja, os moradores ainda não têm o título da propriedade, apesar de serem reconhecidos como os povos tradicionais. A gente ainda não tem o título, né? Nós viemos de um processo aí de reconhecimento, né? Foi feito o reconhecimento do território, onde nós fomos buscar a certidão da Fundação Palmares, depois saiu a portaria, depois saiu o decreto, né? O decreto saiu em 2015, mas aí já temos três fazendas avaliadas, né, para ser pago pelo governo federal desde 2016, porque 2015 saiu o decreto, 2016 foi avaliado e até hoje a gente espera, né, sair o título. Trabalhando uma mão escrava, né, com a grande resistência, apanhando, sendo mutilado, as mulheres sendo agredidas, estrompadas, e tudo isso a gente suportou, mas a gente não abaixou a cabeça. E hoje a gente não vai, com toda a necessidade que nós temos hoje, que passemos, mas a gente não abaixa a cabeça que agora nós sabemos copiar os nossos nomes. E nós reconhecemos nossos direitos. Esse governo que está aí não assegura ninguém, né, nos territórios, né? Até porque ele nunca defendeu mesmo o negro, né, o preto, né, os quilombolas, indígenas, ele nunca defendeu. Então a gente vive inseguro, né, por algumas decisões que ele possa tomar, mas também nós vivemos seguro aqui, pela nossa resistência. Há mais de uma década, nessa luta com o povo quilombola pelo reconhecimento de direitos, está a Irmã Eulália, missionária do Sagrado Coração de Jesus, congregação fundada pela Santa Francisca Xavier Cabrini. A Irmã Eulália é a presença da igreja junto a todos eles. A gente aqui é um apoio. Eles querem que a gente acompanhe, e a gente estando perto parece dar segurança, eu não sei. Então a gente aqui trabalha nesse sentido, acompanhar a atleta direta, ela partilha tudo que tem, a gente conversa para fortalecer, né, a resistência, para não desanimar, né? Sempre tem que dar essa esperança. A irmã foi uma irmã que chegou, que hoje nós tínhamos ela como irmã, hoje é a mãe, né? A irmã Eulália, ela chegou aqui, né, quando chegou, eu não sei nem se ela viu falar de nós, bem de nós, né, ou se foi mal, não sei como foi. Mas eu só sei que quando chegou na nossa casa, na nossa comunidade, desde quando chegou não deixou mais a gente, né? Então a irmã Laia, nós temos ela como também uma defensora desses direitos da gente, né? E outra coisa linda também que eu acho,
que mantém a força e a resistência desse povo, como eles me disseram sempre, as raízes, os esteios dessa luta das comunidades, eles colocam essa espiritualidade que eles têm a partir da ACR, Ação Cristã no Meio Rural, das comunidades eclesiais de base, da Palavra de Deus. Eles sempre dizem que é isso que sustentou a caminhada deles, que sustenta até hoje. O grande desafio de estar presente é o número de irmãs. A Madre Cabrini dizia no passado, gostaria de construir a nave Cristóforo, um navio, um barco muito grande, para ir levar o amor de Jesus e ajudar as pessoas em toda parte. E a gente carece de número de irmãs mais disponíveis e mais preparadas também para estar nesses lugares de inserção. É o grande apelo que a gente faz para que hoje também outras jovens sigam esta vida missionária. E também nós temos o trabalho de integração com os leigos. E é uma caminhada longa que precisa de formação para os jovens, para que aprendam desde cedo que direito nenhum pode ser violado ou negociado. Eu vejo assim uma necessidade grande que é preparar essas novas gerações para dar continuidade a essa luta. Porque quando a gente olha assim, tem que ver quem é que vai continuar isso tudo. Se os jovens, os novos, querem outras coisas, não entram nessa luta. Então a gente conversa muito isso. Todas essas comunidades é um trabalho forte de assumir a própria identidade. Porque diante do preconceito que existe, que as pessoas não são ainda descolonizadas, aquele preconceito de ser negro, é segundo lugar, é isso, é tirado de fora. As pessoas muitas vezes negam, é negro e tudo mais nega, não quer participar de nada, não quer enfrentar a luta. No meio da insegurança de ter o título das terras, o que é propriedade intransferível do quilombo é o tambor de crioula. O bater do tambor é uma expressão de fé e de cultura do povo quilombola, que se preservou ao longo dos anos. Um quilombo muito resistente, muito forte na cultura. Graças a Deus nós não perdemos isso, né? A cultura. Nós temos aqui a festa do Divino, o nosso tambor de crioula é muito forte, que até as criancinhas tocam, dançam, cantam, né? Então nós não perdemos isso. Que não se bate o tambor, só põe lá as pancadas, a gente está respeitando e se conectando com a espiritualidade, que é essa que multiplica, é essa que propaga, não é o que está representando aquela batida. Porque bater tambor é cantar tambor, é dançar tambor, é pensar em confeccionar tambor, é pensar em respeitar o Criador, porque a gente, para bater o tambor, a gente tem que fazer ele. E esse tambor que se bate é a Mãe Natureza que nos dá ele. E a gente tem que cuidar desses tambores. É importante para as pessoas poderem assumir, ter esse sentido de pertencer a esse grupo. Isso é super importante. Eu acho que é a coisa mais necessária que tem que ter, porque senão vive um povo solto, sendo perseguido, sendo largado, tirado dos direitos. Porque eu acho que ser quilombola, assumir ser quilombola, assim como ser indígena, tem que ter coragem, porque assumir uma discriminação muito grande, uma perseguição. Sempre trabalhamos escondido por causa de invasores. Sempre nós se comunicávamos no toque do tambor, no toque da caixa, para não dar motivo de quem é chegado. Eu não entendia, eu não estava entendendo por que nós morávamos distante um do outro. Mas em 2010 nós fomos em 2 continentes africanos, chega lá a gente viu a situação, porque nós aqui no Quilombo, nós não vivíamos junto. Era uma casa aqui, outra acolá.
Mas a gente entendeu. Quando chegava uma pessoa desconhecida, ou tocava um tambor, ou fazia qualquer sinal dizendo que tinha gente no território. Então isso é muito importante. Tambor não veio, talvez com nós, não é o instrumento, mas veio com nós pela nossa resistência enquanto vida. A alegria da dança é proporcional à resistência de um povo que foi escravizado e, mesmo na atualidade, ainda precisa lutar para ter os territórios garantidos e não invadidos. É resistência lutar, é resistência resistir e existir. O maior sonho que eu tenho aqui é ver nosso quilombo titulado, né? Todas as famílias nas suas casas, com seu espaço de ir e vir, né, garantido, né? Não precisa ser emprego. Com a própria política pública, né? As ações sociais dentro do nosso quilombo. Porque ainda nem todo o povo nosso negro entende a nossa dificuldade. Por quê? Porque ainda nós vivemos de migalha. E essa migalha é muito forte. Porque esse ano é ano de eleição. Mas os cabas já estão se preparando para chegar dentro dos quilombos da migalha na troca de um voto. A luta não é só assim, estar lutando por isso. Tem que ter uma espiritualidade forte que anima, que vem da palavra de Deus, da experiência do povo de Deus que foi libertado do Egito, né? Toda aquela história. E isso ilumina a caminhada também hoje. A nossa forma de vida, ela é provada pela resistência. E resistência é essa de permanecer em espaço. O que nos alimenta muito é nosso respeito pela territorialidade espiritual. Seguindo a rodovia transnordestina a 350 quilômetros de Itapecurumirim, está a capital do Piauí, Teresina. É ali onde está uma das maiores lutas por territórios do Brasil, em uma das maiores ocupações da América Latina. A ocupação da Vila Irmandulce começou no fim da década de 90. A falta de moradia fez com que milhares de famílias se organizassem e ocupassem esse território. Muitas famílias tinham sido despejadas, muitas não tinham onde morar mais, tinham sido expulsas do seu local de origem. Se estabelecerem aqui significava ter o seu território. Mas junto com essas milhares de famílias vieram também inúmeros problemas sociais. A Severina foi uma das mulheres que ajudou a ocupar a região. Ela, o marido e os 24 filhos começaram tudo do zero. Essa casa foi feita aqui com eu lavando roupa de ganho, eu lavando prato dos outros, e ajuntando os dinheirinhos que nem eu tenho aqui, ó, um bocadinho de tijolo, ajuntando num canto, sabe? Para fazer essa casa. Quando tinha um pouquinho, ele mesmo levantava, que ele era pedreiro, ele vinha levantar um pouquinho. A casa, erguida com muito esforço, foi uma conquista, mas a situação financeira não mudou muito nesses quase 25 anos. Ainda hoje é difícil, porque eu ganho um salário, e o salário, a senhora sabe, só é 1.200. Só meu colírio é quase R$200, só o colírio da vista. E é desse tamanho, um vridinho pequeno, e todo o meu eu tenho que comprar, tá entendendo? Aí os outros remédios, no posto dava, agora eu estou comprando porque não estão dando mais. Um remédio que dão é a insulina. Eu tomo 2 vezes no correr do dia, tomo bem cedo e à noite. Aí o resto eu estou comprando, o resto do remédio, né? E aí parece uma doença, aparece outra, esse daí ajuda muito, mas ele vai fazer um cantinho para ele também, né? Que ele precisa, eu tenho que me rebolar com o meu. Mas sempre o que me ajuda mais é juntar latinha, ferro velho. Francisca Maria de Moura, mas aqui ela é a neguinha da Vila Irmandulce, outra mulher que se juntou à luta. Era ela, os 3 filhos, entre eles a Marina, e o ex-marido,
procurando um lugar para recomeçar. Tudo era muito precário, mas naquele momento era a única alternativa. Então a gente começou uma ocupação, né? Principalmente por mulheres vulneráveis que não tinham teto, não tinham para onde ir, não tinham onde morar. E a gente veio para ocupação no meio da Mata Virgem mesmo, não tinha nada. Tinha uma mata para a gente desbravar e fazer dessa mata a nossa moradia. Então a gente desbravou, fizemos as nossas moradias de barro, né, que aqui no Nordeste a gente chama de casa de taipa. Eu vim de uma realidade bem diferente da que eu me encontrava naquela época, porque apesar de ter aí 9, 10 anos, a gente morava numa casa de taipa. E aí quando chovia, a gente tinha que sair daqui para a casa do seu Gaguinho, que morava aí na frente, porque ele sabia fazer uma casa de taipa melhor e a dele não derretia, a nossa derretia. Naquele momento significava a gente ter a liberdade de onde ter mesmo onde morar, né? De ter a qualidade de ter uma casa, de ter um horizonte de onde a gente ir, onde a gente vai voltar, ter um momento para voltar para aquela casa, para dividir com os filhos, né? Principalmente a questão da moradia. Eu vim para cá com 9 anos, então assim, na maioria das vezes tudo era diversão, sabe? Desde guardar a fila ali no chafariz da horta para ganhar 50 centavos para alguém vir pegar água depois, a carregar água na cabeça e no carrinho. Então assim, é uma transformação gritante para quem está aqui desde o começo. Hoje a gente pode abrir a torneira e tem água lá descendo. A ocupação começou com 6.000 famílias. A da Neguinha tinha acabado de ser despejada quando chegou aqui. Qual que é o sentimento de ser despejado de um lugar? É péssimo. É muito ruim. Mas a gente supera, né? Mulher, superação, mulher. A partir do momento que ela passa a ser mãe, ela passa a superação em várias coisas. Principalmente para lutar pela sua moradia, pela sua alimentação, por tudo, né? A ocupação não foi desordenada. Apesar da realidade ser muito precária, cada família tinha o seu espaço garantido. E eles tinham a coordenação onde eles limitavam o nosso espaço. Como foi feita, é uma ocupação organizada, né, por conta de ter como cabeças essas pessoas que já tinham programado de quanto seria o lote, que é 10 por 20, cada uma aqui tem um lote de 10 por 20, não é tipo... É uma grande ocupação, é uma grande favela, mas uma favela organizada. E a gente veio já sabendo dessa limitação de terra, que cada um tinha direito, cada família tinha direito a um lote. Não tinha aquela especulação de estar vendendo terra, essas coisas. Era para morar mesmo. Junto com a busca pelo território, veio a luta por direitos, que, aliás, permanece até hoje. A fome é presente em quase todas as casas da Vila Irmandulce. Principalmente depois começou essa pandemia, né? As coisas ficaram bem difíceis, porque os alimentos ficaram caros. E a gente, como eu lhe disse, eu sou autônomo, né? Tem dia que eu consigo vender alguma coisa, tem passe de semana que não consigo, e aí ainda vendo fiado, recebo só 30, 60, então assim, não tem como comprar assim as coisas no tempo, na hora certa. A Antônia vive com os 2 filhos e o marido na casa que é de aluguel. A renda do marido é de fretes que aparecem em vez ou outra, e a dela é da venda de cosméticos. As refeições para a família quase sempre é a mesma, apenas o arroz e o feijão. E fruta é o que eles mais pedem mesmo. Pode ver o carrinho das frutas passando aí que eles pedem. Mãe, compra uva, compra banana, essas coisas, não tem? E a gente não tem o dinheiro para comprar, não. É difícil a gente ter. Em uma nação onde 33 milhões de brasileiros passam fome, a Antônia precisa encontrar justificativas para não se culpar de não dar o melhor para os filhos. Aí você não poder dar tudo o que o seu filho pede, entendeu? A gente fica com o coração apertado, né? Tem horas assim que a gente se sente assim com mas poxa vida, né? O que eu estou fazendo, né? Porque também não tem como eu deixar eles em casa para me trabalhar fora, para ganhar um pouco de dinheiro, né? Eu não tenho ninguém aqui da minha família.
Além da fome, outro problema que permaneceu ao longo dos anos foi a exploração sexual de crianças, realidade muito mais presente do que é possível se imaginar. Eu fui abusada dos meus 5 anos por pessoas que viviam dentro da casa da minha própria mãe. Mas eles já sabiam porque a minha mãe, ela praticava violência doméstica comigo. Então, aquilo para mim me marcou muito, porque eles sabiam já onde era o ponto fraco meu e sabiam mexer no meu psicológico. Marcas que ficam para sempre. Além do trauma físico, psicológico, a gente fica com aquela lembrança que a gente sabe que nunca vai acabar. A gente acha que tudo na vida da gente, a gente tem medo de ter um relacionamento com as pessoas. Você tem medo do toque. Eu tinha medo de alguém me abraçar, eu não gostava que ninguém me tocasse. E falando em agressões, o Piauí está entre os estados onde há mais casos de feminicídio e violência contra mulheres no país. A cada 72 horas, uma mulher foi vítima de violência em 2021, segundo a Rede de Observatórios de Segurança. Por isso, a reação a tantos casos, o diálogo e as campanhas de prevenção precisaram ser mais efetivos. A educação sexual para as crianças, a gente vê de suma importância. Por que a gente vê de suma importância? Porque a gente trabalha nelas a questão de se precaver, né? De se ter o cuidado, de conhecer o corpo, de conhecer as suas partes íntimas, do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito. Então, quando a gente fala da questão da sexualidade ou da prevenção, né, da questão, a gente vê nesse sentido de suma importância para as crianças tenham um autoconhecimento de si e um autoconhecimento de quem está ao seu redor. Um dos problemas, por exemplo, o acesso à educação também é um problema, que a educação é a base de tudo. Então, é um problema também, muitas vezes transporte, segurança pública, a própria falta de estrutura de emprego, muito desemprego, isso também gera violação de direito. Muitas vezes essas famílias não têm acesso a emprego, portanto, a renda familiar fica muito aquém do mínimo necessário para ter uma sobrevivência digna. Então, quando se trabalha no aspecto social de empoderar crianças e adolescentes de forma complementar aos estudos regulares, no segundo turno, por exemplo, no turno alternativo, essas crianças e adolescentes elas terão mais oportunidades futuramente de mudar essa realidade, de sair dessa situação de vulnerabilidade social. Em primeiro lugar, a gente vê a questão da negligência com relação às crianças, e essa negligência ela passa não só pelos pais, mas também a omissão do Estado, muitas vezes, né, em relação à educação, à saúde, a própria assistência social. Nós estamos vivendo num contexto em que as verbas cada vez mais são diminuídas, né, principalmente na assistência social, e isso dificulta sobremaneira regiões tão vulneráveis como a Irmã Dulce. Nós sabemos que as mulheres são uma população especialmente atingida por diversas violências, tanto na rua quanto no ambiente doméstico. E o objetivo do projeto é contribuir para que as mulheres elas recebam informações de qualidade e para que elas se sintam mais seguras e empoderadas, tanto dentro de casa quanto fora de casa, ou seja, quanto se articulando enquanto comunidade, contribuindo para que outras pessoas que convivem com elas tenham acesso à informação, tenham acesso a como acessar os seus direitos. Às vezes a gente vê que tem muito tabu ainda, né? Da família, da mãe chegar para os filhos, né? Principalmente para as crianças. Mas o que tem que ser desmistificado é isso. Que se faz importante que as famílias também abordem esse assunto com os seus próprios filhos, para que eles tenham conhecimento, digamos assim, até do perigo que rodeia lá fora. A gente precisa dialogar
o máximo possível com a sua sociedade e precisa introduzir dentro das grades curriculares das escolas a questão da educação sexual para crianças e adolescentes. A melhor forma da gente proteger as crianças não é aguardar que a educação ocorra dentro das famílias, porque isso não vai ocorrer. Até porque os agressores de crianças e adolescentes estão, na sua grande maioria, dentro das famílias. Essa é uma situação que tem nos desafiado diariamente. Nós trabalhamos principalmente com os direitos das mulheres, nós temos trabalhado principalmente na prevenção. A prevenção tem que ser constante, com campanhas, não basta punir esses homens, mas nós temos que prevenir a sociedade de um modo geral para que acolha essas mulheres. A criança, muitas vezes, ela não percebe que está sendo vítima de violência sexual. Na grande maioria das vezes, a gente percebe que as denúncias ocorrem na puberdade, na adolescência, em razão daquela criança que passou a vida sendo violentada, perceber que aqueles atos que aconteciam consigo eram atos contrários à moral do nosso mundo, né? E que são reprováveis socialmente, e elas entram em conflito, né, muitas vezes, e começam a denunciar. Na hora que nós empoderamos essas meninas, elas se apropriam de conteúdo do que é um relacionamento abusivo, porque muitas vezes é normalizado o relacionamento abusivo como se fosse amor. E aí vem esse empoderamento dessas meninas, onde não é mais naturalizado aquilo, nós mostramos para elas o quê? Que aquilo não é amor, aquilo é ciúme, aquilo é posse ali. Quanto mais vulnerável a área, quanto mais desassistida pelo Estado, quanto mais carentes de recursos materiais, né, aquela região está, maior vão ser os conflitos, os problemas oriundos desses conflitos, e aí estão nossas crianças e adolescentes. Muitas mulheres, elas se mantêm naquela situação porque não tem onde ir, não tem condições econômicas, dependem daquele agressor, então elas continuam naquele relacionamento por conta dos filhos que têm que ser mantidos. Então, é promover políticas públicas para que essas mulheres possam ser acolhidas. Foi nesse trabalho de empoderamento para ajudar tantas mulheres da Vila Irmandulce que a Neguinha criou o movimento Mais Amor para ajudar mulheres, chefes de família. O nosso movimento ele funciona através de doações. Nós temos amigos em todos os lugares que nos doam alimentos. Nós temos um doador diário, que é um supermercado aqui de Teresina, onde ele nos doa os alimentos para a gente distribuir para nossas famílias, e a gente consegue atender por semana quase 500 famílias com uma cesta de 15 quilos de frutas e verduras. A gente já chegou em tempo de pandemia aqui, fazer entrega de cestas, chegar em casa de beneficiárias nossa, as meninas toda quebrada, toda cheia de ponto, e é uma coisa que a gente vai sempre lembrar, ela toda roxa ali e inchada, sabe? Em toda a área da Vila Irmandulce, mais de 15 mil famílias esperam pela regularização do território. Enquanto isso, também assistem de perto a violação de direitos básicos, como saneamento básico, educação, segurança pública. Mas nada disso desfaz os sonhos de quem um dia acreditou que era possível ter um local para chamar de seu. O desejo é assim, eu não gosto nem de falar. Cada casa tem uma casinha para morar. Isso, o meu sonho é esse, né? O meu sonho, assim, que eu desejo, né, conseguir um dia para meus filhos, primeiramente, de primeira mão, né, construir uma casinha para eles, né, para me dizer aqui, meu filho, foi o que eu deixei para vocês. E que um dia eles consigam se formar, né, em alguma coisa. O Oscar disse que quer ser médico, né? Eu não sei como é que eu vou conseguir essa faculdade aí de medicina, mas eu vou sonhar junto com ele.
mais famílias chegavam à Vila Irmã Dulce, mais os problemas sociais se agravavam. Saúde, educação, moradia, saneamento básico, sem contar nas inúmeras crianças que ficavam no tempo ocioso nas ruas e sujeitas a diversas situações. Por isso, era necessário ter um espaço para acolher esses pequenos e que desse resposta a todas essas demandas. Logo nesse início da ocupação, chegaram também as missionárias do Sagrado Coração de Jesus, conhecidas como Irmãs Cabrini. A necessidade por ter um local que acolhesse as crianças no contraturno escolar era muito grande. Foi então que elas construíram o Centro da Juventude Santa Cabrini. Nosso trabalho começou primeiro pela evangelização. Viemos a convite de Dom Miguel para trabalhar na comunidade que estava recém-ocupada, né? E começamos com catequese e formação de comunidade. Ao longo do caminho, as famílias começaram a nos pedir ajuda no sentido da educação. Com o passar dos tempos, nós nos inserimos diante de uma necessidade da realidade atual nas políticas públicas do município, né? Então, a realidade tem sido a militância nos conselhos tutelares, nos conselhos de direitos, na OAB, no Ministério Público, fazendo junto com a comunidade as reivindicações que a área necessita e também fortalecendo os equipamentos que existem aqui na vila, seja as escolas que vieram, né, depois de tanta luta nossa junto com a comunidade, seja os 2 postos de saúde que ainda não funcionam como a gente gostaria, e seja a infraestrutura, através dos orçamentos populares, de rua, de terraplanagem. O nosso trabalho é expressão do carisma de Madre Cabrini. Eu posso dizer que é um trabalho muito relevante de transformação da vida das pessoas, onde a vida está mais ameaçada, onde os nossos irmãos estão mais carentes, e carência em todo sentido, emocional, de moradia, de educação e de saúde. A Irmã Dulce, ela surgiu no contexto de uma necessidade muito grande de habitação no município de Teresina. Teresina é uma cidade planejada, mas que com o êxodo rural ela se expandiu muito com áreas ocupadas. E era uma comunidade, acho que foi uma das vilas maiores do Brasil, formada por uma população muito carente do estado do Piauí. No início a gente fazia atendimento embaixo de árvores, em pequenos comércios ou instalações improvisadas da Associação de Moradores ou no início das igrejas católicas, junto com a irmã Denise, nessa parceria que existiu naquela época e hoje, mais de 22 anos depois, ainda permanece. Também a gente ajudava na parte, né, da saúde. Começamos com a pastoral da criança, em vista do grande número de crianças que tinham na comunidade sem nenhuma assistência. E no início a gente fez parceria com a pastoral da criança, onde a gente introduziu a multimistura e a gente foi dar até matéria nos jornais na época, onde a gente conseguiu, através da aplicação do uso da multimistura, diminuir muito a desnutrição, melhorar, né, o estado nutricional de muitas crianças, consequentemente fortalecimento de pele, até mesmo da imunidade naquela época, né? O Centro da Juventude Santa Cabrini foi se desenvolvendo e, com isso, mais famílias passaram a ser beneficiadas. As crianças começaram a ter uma nova melodia para o futuro. Meu filho é cantor, tocador, ator, poeta. Ele é tudo, porque eu sou uma mãe coruja, eu sou suspeita. Esse é o Marcos Xavier. Olhando para a atuação dele assim nas oficinas de teatro,
ninguém diz que ele é autista. Vivenciando as atividades do Centro da Juventude, ele aprendeu o gosto pelo mundo das artes. A timidez, eu tinha bastante timidez e vergonha algumas vezes. Por exemplo, eu vou falar lá na igreja dizendo, lendo a leitura, e, por exemplo, eu digo assim, com vergonha e tanto, mas com um teatro me ensinando, não pode ter vergonha, tem que seguir em frente, se levantar, senão vai nem chegar lá onde que você quer chegar. Nas oficinas, as crianças de uma das maiores ocupações da América Latina têm a oportunidade de se empoderarem e aprenderem sobre combater a violência, o abuso e a exploração. Na oficina #TodasPorUma, as meninas se reúnem para falarem sobre a exploração de menores e como combater essa prática. Se ela souber desde criança o que é abuso, o que é exploração sexual, ela pode se defender mais na frente, entendeu? Tipo, se uma pessoa for tocar numa parte íntima dela que ela sabe que não pode, ela já vai saber como se defender, entendeu? Teresina está numa das primeiras cidades, o estado do Piauí, o grande Piauí todo, que são 3 milhões de habitantes, está como um dos estados que mais acontece feminicídio no Brasil. Então, é uma realidade muito difícil de se combater, né? Trabalhar com as mulheres a questão do feminicídio ainda é muito difícil porque muitas acham que o amor é lindo e esquece que os sinais desse amor, quando muito egoísta e de forma errônea, né, pode chegar a óbito. A mulher tem que ter poder, ela tem que ter empoderamento, né, sobre a sua voz e falar sobre as suas opiniões. O que eu acho mais importante do grupo na educação é saber como dizer o que está errado, né? Porque às vezes muitas mães elas não abrem esse diálogo com a criança, ela não ensina a dizer que não pode tocar nas partes da criança. Nesse ano a gente aprendeu sobre abuso sexual. Nossa, o que você aprendeu sobre esse assunto? Que quando a gente se sente mal, quando alguma coisa faz com a gente que a gente se sente com vergonha, a gente tem que ligar para o Disque 100. O Centro da Juventude Santa Cabrini atende cerca de 500 crianças de toda a região sul de Teresina. São mais de 10 projetos e oficinas que proporcionam a formação de pessoas do bem. A gente brinca, a gente faz atividades. Estou com o curso técnico de enfermagem e isso me ajudou muito, porque eu posso estar fazendo meus trabalhos acadêmicos no computador. E quando eu soube que estava tendo a inscrição aqui no Santa Cabrini, eu fiquei muito feliz, porque eu pude me inscrever e ter um desempenho maior nos meus estudos. Nossa área é uma área bem complicada, né? Como você fala, de uma realidade bem complexa. Nós estamos na área periférica de Teresina, onde o índice de criminalidade é alta, há uma pobreza em certos locais extremo. E o Centro de Juventude ele tem sido um grande suporte, principalmente para o período da criança até o adolescente em nossa comunidade. Daqui da nossa paróquia, eu creio que quase 80% dos nossos jovens hoje são frutos do Centro de Juventude. Nesses 22 anos em que as irmãs Cabrini trabalham nessa região da periferia da capital piauiense, muitas crianças passaram pelo Centro da Juventude. Algumas delas tiveram boas oportunidades por terem tido uma formação diferenciada aqui. A Suzane, por exemplo, veste hoje o jaleco de enfermeira como uma capa de super-herói para auxiliar a salvar vidas no único posto de saúde da ocupação.
Na minha infância, eu e as minhas primas que moram ali na região da Paletolândia e eu moro na região próxima, a gente sempre ia à tarde para o Centro Cabrini, né? E lá a gente fazia várias atividades, lá tinha badminton, tinha a parte de capoeira, tinha várias ações educativas de campanha que a gente participava também contra o abuso sexual, tinha várias campanhas informativas, tinha campanha também sobre a droga, o uso de drogas, os efeitos que causam. Isso já naquela época, a gente criancinha já via sobre isso, né? E eu acredito que isso contribuiu bastante para que eu me tornasse uma pessoa de bem, uma pessoa ciente de tudo que faz mal, de tudo que é errado. Ciente também porque quando você é criança você tem que ter noção do que pode e do que não pode. Mas para esse trabalho acontecer, são necessárias parcerias com diversas esferas do poder público. A verdade é que promover a dignidade em uma área tão precária é sempre um grande desafio. Essa deficiência do governo, né, do poder público, chegar em todas as áreas e chegar com a sua presença de acordo com a nossa necessidade, a igreja ela tem suprido muito essa carência, seja na parte educacional, em algumas áreas com a parte de saúde. Aqui nós temos um grande trabalho de assistência social. Essa rede de inclusão, onde inclui a igreja, através das irmãs, o projeto Santa Cabrini, e o poder público, estadual, municipal, é fundamental nesse processo. Porque a sociedade civil, e desde o econômico, setor produtivo, empresarial, ele ainda não está muito inserido no processo. Poderia contribuir muito, mas não está. E o poder público ele tem a obrigação de fazer esse trabalho. A questão da mulher, a questão principalmente do abuso sexual de crianças e adolescentes, fez com que a gente militasse no Comitê Piauiense em defesa, né, contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente faz parte, como Conferência dos Religiosos do Brasil, da Rede O Grito pela Vida, que trabalha o tráfico de pessoas, principalmente de crianças e mulheres. Então, tudo isso faz com que a gente milite, né, na cidade de Teresina, no estado do Piauí, trazendo essa consciência crítica. A Vila Irmã Dulce segue fazendo história. As famílias que chegaram buscando um território para se fixarem, hoje continuam lutando para a regularização dos imóveis. As casas de taipa deram espaço para as casas de tijolos, mas o saneamento ainda não existe em nenhuma residência. A presença das religiosas é a esperança de que, por meio da educação, de projetos preventivos e de combate à violência e exploração, é possível, sim, transformar vidas. Olhar para o centro da juventude, para as Cabrines, aqui dentro do nosso bairro, é mesmo que você olhar para um oásis no meio do deserto, né? Esse centro, ele traz vida para a comunidade. Nós, como CRAS, nós referenciamos o serviço que é oferecido pelo Centro da Juventude, né? O trabalho de Santa Cabrini, assim, é de excelência mesmo, assim, realmente ele tem um impacto muito forte dentro da comunidade, né? E as irmãs aqui nesse pedacinho de chão do Piauí são uma marca e uma presença muito significativa. A gente está nesse mundo para cuidar dos outros, né? Para servir. Nós estamos todos aqui a serviço. E o Centro da Juventude Santa Cabrini é uma grande manifestação desse serviço da igreja em benefício daquela população. Confio muito nesse trabalho. Eu contribuo para que isso aconteça também aqui no estado do Piauí. As irmãs Denise, Roseni, a irmã Eulália, elas abraçam a missão com muito empenho, com muito carinho, na defesa e na proteção da vida. Então, é o gesto de cuidar da vida, como Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham essa vida em abundância. Numa época de tantos desafios, de carências, essa paixão pela vida, essa paixão pelo projeto socioeducativo, pelo trabalho com os quilombolas, na defesa daqueles que lutam pela terra, pela moradia e que tantas vezes têm a vida ameaçada. Essa igreja que só na fé, sem obras, é morta.
E as obras têm que ser traduzidas para o bem comum, para a casa comum, né? Para a Gaia. E transformar isto é difícil porque por muito tempo nós ficamos dentro da igreja. E a gente ainda não entendeu aquilo que o Vaticano nos propôs, né? O Vaticano II, que fora da igreja existe salvação. Então, muitos grupos fazem coisas melhores do que a Igreja Católica, muitos grupos militam de forma muito mais atuante que a Igreja Católica e nós estamos chegando atrasados. A gente tem que ter essa coerência e esse entendimento que a gente pode somar, pode fazer melhor e juntos nós conseguiremos fazer um país melhor, um Estado melhor. Acho que o maior desafio como religiosa é você ser presença do amor misericordioso de Deus. Para nós missionários do Sagrado Coração de Jesus, a nossa missão é ser essa presença do amor misericordioso de Jesus junto às pessoas, né? E ser essa presença na formação de lideranças, numa sociedade que o Piauí é muito machista, né? É um desafio de realmente você atuar como mulher, sendo, né, realmente aquilo que você acredita, que Deus pode transformar essas realidades.